Salve, salve, galera. Muito boa tarde para quem está acompanhando ao vivo agora aí. Muito boa noite, bom dia para quem está assistindo a gravação. Não sei que horário vocês estão vendo. Estamos aqui para mais um encontro da nossa oficina prática de samba e choro. Hoje, dia 10 de abril. Vamos fazer a continuidade aí do primeiro mergulho, né? A turma B. E aí a gente ainda está nesse processo de definindo a oficina, a metodologia a partir dos participantes, né? A partir de quem tá chegando junto aí. Então, só um recadinho, né? Se eu notar que tá tendo muitas pessoas que estão vindo tanto na quinta quanto no sábado, e como a gente tem as gravações, pensando em otimizar nossos processos, pode ser que na próxima semana eu vou propor uma outra metodologia para a gente otimizar nosso tempo com esses dois encontros, né? O da quinta e do sábado, tá bom? Mas, por enquanto, a gente mantém aquele plano inicial de trazer os dois conteúdos iguais, né? Tanto na quinta quanto no sábado, e a prática a partir de quem tá chegando junto aí, tá? Mas talvez para otimizar o tempo, talvez eu faça um conteúdo na quinta e um outro no sábado, tá? Para a gente ter uma dinâmica maior. Mas isso aí, a partir do que vocês trouxerem, das vontades de vocês também, aí a gente vai se falando. Queria mandar um salve aí para quem está aí na sintonia. Apareceu o Facebook User aqui, né? Então não sei quem é, mas salve. Tamo junto. Bom, gente, vamos começar então nossa oficina. O Jorginho está aqui também, ó. Chega junto com a gente. Se quiserem entrar no link aí do StreamYard para chegar aqui na chamada para bater um papo ao vivo, só chegar. Tamo junto aí. Queria só pedir também para quem ainda não preencheu o formulário, para preencher lá, por favor, tá lá no grupo, tanto do WhatsApp quanto do Facebook. E qualquer coisa pode me pedir o link, que eu mando também, sem problemas nenhum. Tá bom? Então, por favor, quem ainda não preencheu, dá essa moral lá pra gente, preencher o formulário rapidinho. E aí também outro recadinho, que esses slides aqui que eu vou passar hoje, eu vou colocar lá no Drive, para vocês poderem depois acessar, entrar nesses links que tem aí, enfim. E aí já organizei também uns materiais aí para a gente seguir para a próxima semana, com leitura de partitura, que foi uma demanda que surgiu na aula passada, e mais algumas sugestões aí para a gente poder estudar o Samba Sonho Meu. Beleza? Jorginho está por aí, se quiser dar um salve aí, a minha câmera, o microfone, fica à vontade. Da hora. Salve, boa tarde. Boa tarde. E aí, como tá sendo esses estudos aí? Tá saindo devagarzinho, mas tá saindo alguma coisa. Essa semana foi um pouco complicado, assim, de eu conseguir pegar um instrumento, né? Mas peguei um pouquinho, já dá para começar a entender um pouco melhor. Que bom, cara. Legal, isso aí. Vamos para cima. Sobre a questão da partitura, eu pus lá um vídeo, né? Compartilhei um vídeo com a partitura passando, tocando a melodia junto com a harmonia. Tem algumas informações bacanas naquele vídeo que dá para a gente usar para seguir. E se tiver muito rápido, tem uma ferramenta bacana no YouTube. Você vai nos 3 pontinhos lá do lado do vídeo e tem lá velocidade. Aí você abaixa a velocidade. É um recurso que eu utilizo muito para tirar música, para estudar. Então, abaixa a velocidade, você consegue perceber melhor ali as notas e tudo, né? Então, é um recurso também. E aí, vou propor da gente usar essa guia, esse áudio, como uma guia. Então, para a gente gravar o vídeo, né? Aí, ser um vídeo experimental, como um estudo mesmo. Esse processo de gravação do vídeo vai ser um estudo muito prático, porque a gente vai estar ouvindo aqui a guia, a melodia ali que o programa gera, né? Que eu mandei estar lá no Drive também a guia, o áudio. E aí a gente ouve essa guia e toca junto. Né? Então é um estudo muito bacana e dá para gravar também. E a gravação é muito boa quanto estudo, porque a gente olha e ouve a gente tocando, né? A gente tem um espelho ali. E tanto que o estudo na frente do espelho também é muito bom, para você perceber os movimentos que você faz ali e tal. Então o vídeo ele tem vou dizer, ele traz essa oportunidade para a gente de estudar com ele.
Eu percebi nas gravações que meu vídeo fica balançando um pouco também, porque aqui bate um vento onde eu tô, e aí ele dá essas balançadas de vez em quando. Mas eu acho que não atrapalha muito, não. Beleza? Então, a gente vai seguindo, e aí também a questão das notas, da partitura lá. Eu vou fazer um próximo material colocando o nome das notas lá, né? Para poder facilitar. Em vez da legenda da letra, naquele lugar da letra eu vou escrever o nome das notas, tá? Para poder também ajudar a gente conhecendo, aqui é o Lá, aqui é o Dó, aqui é o Ré, enfim. Beleza? Então, vou dar uma passadinha aqui nos slides aqui, que na semana passada a gente se estendeu um pouco por conta de uma reflexão, de uma conversa aí sobre o nosso querido amigo Daniel aí, né? Então, a gente tomou um tempinho no começo. Então, hoje eu vou dar uma retomada aqui, uma parte que eu passei um pouco rápido lá. Então, para quem ainda está chegando, mesmo para a gente que todo mundo está no começo, a gente está na nossa segunda semana. Então, eu vou passar aqui brevemente aqui mais uma vez a ideia da oficina, tá? Então, é um mergulho, né, nas raízes da música brasileira, como a gente está usando essa analogia, a questão do mergulho, do barco, né, aquelas reflexões, que oferece a iniciação e o desenvolvimento musical através de cantar, tocar, compor, sambas e choros, leituras em geral, né? Então, leitura de partitura, leitura de texto, leitura de matérias, leituras do verso um do outro, leituras em geral, rodas de conversa, que é os bate-papos que a gente tem, como a gente falou que isso também é samba, isso também é choro, a questão da oralidade, né? É muito importante a conversa. As rodas de música, que são a própria roda de samba e choro, cine debates, que eu pretendo trazer também alguns documentários, alguns vídeos, e o contato com os instrumentos musicais, né? Então, os encontros são teóricos e práticos, além de tocar e conhecer as técnicas básicas dos instrumentos e vivenciar a prática da roda de samba e choro. A gente cria diálogos a fim de compreender e conscientizar sobre a história e o papel sociocultural desses gêneros, né? Que é o samba e o choro musical, que são genuinamente brasileiros e que têm suma importância para o nosso país. Então, essa é a ideia central da oficina, né? Que a gente vai, dentro desse conceito geral, desbravar aí vários outros mergulhos, várias outras ramificações. Vou seguir aqui então, próximo. Vamos lá. Então, como funciona, né? Vou voltar aqui. As aulas temáticas, né? Em grupos, semanais, com o estudo de uma música, aquilo que a gente comentou também, por mês, né? Então, a ideia é que a gente fique um mês em cada música, tá? Mas eu estava pensando hoje, se a gente se estender um pouco, eu acho que não tem problema, porque é um processo que é lento, né? Que é um processo que é para a gente curtir mesmo. E se a gente precisar ficar 2 meses numa mesma música, aí se vocês acharem que é legal também, vale a pena também, para a gente explorar diversas possibilidades, ainda mais como a gente está colocando a questão do vídeo, das gravações, né? Essa coisa mais da tecnologia, já gera um outro campo aí também. Então, por isso que eu estou pensando, talvez, em dividir os encontros de quinta-feira e os de sábado, para a gente conseguir otimizar um pouco, visto que tem bastante coisa para a gente poder fazer em um mês para chegar nos nossos objetivos, né? Então, a partir do estudo dessa música, a gente vai trazer os conceitos da teoria musical, né? Então, a partir de escalas, a partir de células rítmicas, a partir das análises melódicas, formação de acordes, arpejos, todos os conceitos da teoria musical que forem surgindo ali, leitura de partitura, a partir do repertório, né? Como já está acontecendo. E ao final pretende se realizar uma roda, uma prática com o repertório que trabalhamos, né? Isso não está sendo possível devido à pandemia, mas se fosse no presencial, essa seria a ideia, né? Todo final do ciclo, todo final do mergulho ali, a gente fazer uma roda, né? Para poder tocar esses sambas e choros que a gente vai estar trabalhando. Mas no caso das aulas online, que é o nosso caso aqui, a gente mantém a mesma metodologia com exceção da prática, né? Que a gente pode substituir pelos vídeos, ou então podcast, sarau, lives, tocando juntos, né? Que é a ideia que eu trouxe para a gente criar os vídeos, cada um da sua casa gravado, depois eu junto aqui com os amigos que ajudarão a gente nessa parte técnica, né? E assim a gente consegue tocar junto, né? Mesmo à distância. A Leia está comentando aqui, deixa eu só ver. Salve, hoje não vai ser possível entrar na sala, mas estou acompanhando. Tranquilo, Leia. Tamo junto aí, da hora que você está na sintonia.
Já pega o pandeiro aí, que hoje eu quero falar um pouquinho daquela partitura de pandeiro e tocar um pouquinho aí também. Então, aqui para fechar esse primeiro slide aqui, como funciona a oficina, né? O estudo de repertório de samba e choro como uma forma de acesso aos conhecimentos da teoria musical, né? Então, é uma linguagem, essas duas linguagens, ela ajuda muito a gente a entrar na questão musical, que não só fica nesses dois gêneros, né? Ela expande para toda a música aí, todo o universo musical geral. Então, é um acesso que a gente entra na música através da linguagem do samba e do choro. Conhecimento, como o samba e o choro só se aprende na roda, iremos passear por alguns instrumentos de percussão, pelo canto, para compor a prática da roda de samba e choro ao final de cada mês. E a partir das músicas, busca-se desvelar os conceitos de acordes, escalas, células rítmicas, compasso, além de desenvolver as questões técnicas das três grandes áreas da música: harmonia, ritmo e melodia, a mecânica dos dedos, do próprio corpo, mente e alma. Então é aquilo que eu comentei já mais cedo, né? Então acho que só para a gente fechar essa aqui, né, para a gente solidificar o entendimento da proposta da oficina, e assim, é uma proposta, né, não que necessariamente é uma imposição que tem que ser assim, né? Sempre gosto de falar que é aberto para sugestões. Ó, Rodrigo, o que você acha de fazer isso aqui, desse jeito assim, trazer esse assunto? Isso daí é bem bacana, uma coisa que eu estimulo vocês a chegarem junto aí nessa participação, nessa construção. Aí aqui tem um vídeo, depois eu mando o slide para quem quiser assistir, deu falando como é que funciona. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, e aí aqui nosso primeiro mergulho, né, que foi a atividade que a gente fez na semana passada lá, aquele verso, né, sobre o sonho seu, e aí ia pedir para quem não postou, postar lá no post também, para todo mundo ir podendo ler e a gente movimentar esses versos, porque eu tô com uma ideia também, inclusive, da gente pegar, qual que é a ideia do vídeo final ali que eu tô com na cabeça para a gente fazer junto, né? A gente toca a música, que a gente cria o arranjo junto, faz os estudos junto, grava, depois junta, e ter no vídeo alguns momentos da gente recitando esses versos dos sonhos, né? Dos sonhos nossos ali. Então, da gente pensar, eu acho que vai ficar bem bonito, né? Acho que vai ficar uma coisa bem, bem bacana. E aí pensei nisso, assim. E aí é só retomar um pouquinho essa questão do sonho, né? Até que eu fico com isso na mente, a questão do Daniel lá, que a gente comentou mais cedo, no começo, que foi um grande sonhador, né, cara? E a gente tudo falando aqui de sonho e tal. Então, tô muito mexido com isso tudo, assim, também, e só para compartilhar, assim mesmo. Mas é isso, assim, só da gente pensar nisso dos sonhos, porque os sonhos, às vezes a gente vai, mas os nossos sonhos ficam, né? A gente passa sonhos de uma pessoa para outra, sonho é compartilhado ali, né? Então, é uma coisa que eu tô pensando muito, assim, nessa questão do sonho meu, sonho nosso, enfim. Mas isso aqui, como a gente já fez lá, é só mais para retomar aqui, né, desse primeiro mergulho. E agora eu queria, tipo, da gente desmistificar um pouco essa foto, assim, né? Porque dá algum sentido, não desmistificar, mas porque desmistificar é uma palavra meio zoada, né, na verdade, porque mistificar também é da hora, né, é uma coisa importante, a gente não precisa desmistificar tudo, né, o mito, as narrativas ali, que a gente diz que é mitológica, também são muito importantes, né, então, eu quis dizer mais no sentido da gente criar alguns sentidos para essa imagem que eu trouxe para representar esse primeiro mergulho aqui, né? Então, eu vou tentar sempre trazer uma imagem para estimular essa criatividade referente à música que a gente vai estar trabalhando, né? E queria começar aí perguntando se para vocês, o que vocês acham, se uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se essa imagem aqui, né? Deixa eu falar grande aqui. Se essa imagem ela vale mais que 1000 palavras para vocês. O que vocês acham, assim? Que esse ditado todo mundo já ouviu, né? Ah, uma imagem vale mais que 1000 palavras e tal. Então, falar um pouquinho disso com vocês, assim. Vocês acham que essa imagem vale mais que 1000 palavras? Cara, Com certeza. eu acho que, com certeza. Eu acho que vale porque ali a sensação de estar com a natureza, com a água, tá ligado, mano? A energia ali natural.
É um bagulho muito forte. Mais forte do que palavras, do que 1000 palavras. Boa, Pô, pode crer. muito maravilhoso, não sei, mano. Da hora. Eu penso da mesma forma, Fala, porque na verdade essa imagem ela traduz para um sentimento, né? E quando você traduz para sentimento, você traduz para mais de 1000 palavras mesmo, né? Aqui nessa foto, se você observar, você vai falar da água, você vai falar das ondas, você vai falar do vento, você vai falar da bandeira flamejando, você vai falar do sonho, então você traduz isso em mais de 1000 palavras. Então eu também concordo com o Danilo. Uma boa, mano. Da hora. É isso aí. E, pô, bacana demais também essa. Ai, caramba, até esqueci o que eu ia falar, mano. Mas enfim, vou seguir aqui, eu vou ver se eu lembro. Então, eu queria perguntar aí para vocês quais palavras que a gente poderia utilizar para descrever, né? Se tiver, assim, eles citaram várias palavras, natureza, água, bandeira, sonho, né? Então, quais mais palavras, assim, que a gente conseguiria, né, descrever ali? Para mim, representa muito sonho. A palavra sonho nessa imagem, ela tá, para mim, em vários sentidos, assim, né? Mas a gente ir jogando palavras, tentar descrever, né, essa imagem, assim. Lembrei que eu ia falar, lembrei. Quando vocês falaram, tipo, uma imagem, ela não, às vezes 1000 palavras não são bastante para expressar um sentimento, né, que o Jorzino disse ali. Eu sinto muito isso com a melodia, com a música instrumental, né, que a gente vai entrar bastante quando falar de choro, por exemplo, mas com a música instrumental, parece que como você não tem a palavra, a letra ali dando sentido para aquela melodia, o campo de interpretação ali que você tem daquela melodia, ela é muito maior, né? Então, o sentido, a interpretação, é você que dá, né? E não claro, o artista, o compositor, o poeta, o fotógrafo, seja lá a arte que a gente estiver falando, ele tem ali uma carga grande de responsabilidade, né? Para fazer você sentir algo, né? Mas também a interpretação, quando você não tem a palavra, ela é muito mais ampla, né? Muito mais no campo da mística mesmo, do poética. Será que foi isso que ele quis dizer? Será que não foi? Ou será que é isso mesmo? Então, o sentido ele fica muito, muito plural, muito amplo, né? Então, acho que isso é bem bacana também, de pensar para a música, para a melodia, como que a gente traz isso, né, para a música, enfim. Vou seguindo aqui, então, que já entra um pouco nessa questão dos sentimentos, né? Que sentimentos que ela te traz, né? Queria ver com vocês aí. Acho que tem gente entrando aqui. O Vitor. Salve, Vitor. Boa tarde. Agora eu não posso atender meu parceiro. Então, pessoal, que sentimentos essa imagem aqui te traz, né? Que sensação ali, né? Consegue descrever? Eu acho que calma, uma tranquilidade, né? Também, e assim, como é simbólico ali o sonho meu, a pessoa que é dona desse barco, na verdade, ela já transformou o sonho em realidade, é o sonho traduzido em realidade, né? É o que passa isso, né? Esse alcance desse sonho, né? Da hora. Que legal, Sentimento de liberdade também, né, cara? Ou como que ele falou, era o sonho da pessoa, se realizou, o sentimento de conquista. Tipo, seguir o que eu queria. realização, né? Conquista, liberdade. Tô gostando desses eu acho sentidos aí. que eu acho também essa imagem assim me traz assim essa coisa do samba mesmo, né? Que como o samba tem a ver, eu acho também com essa imagem. Tipo, eu lembro de Dorival Caymmi, do samba da Bahia, e acho que essa imagem tem a ver com esse homem do mar, né? Com esse homem, com essa mulher que trabalhadores que entra em alto mar para pescar, enfrenta os desafios para viver seus sonhos, né? E às vezes o sonho é só voltar do mar. Tipo, o sonho da companheira de um pescador é que ele volte, né? Que ele volte com vida.
também me lembro disso, assim. Pode crer. Mais alguém quer comentar? Se quiserem, fica à vontade. Vou seguir por mais uma indagação aqui, né? Quantas palavras são possíveis extrair dessa imagem, né? Isso a gente já respondeu no começo. Alguém respondeu, acho que foi o Jorginho, né? Mais de 1000 palavras, muito mais, né? Então, foi quando a gente perguntou ali. Mas eu, se fosse colocar aí quantas palavras são possíveis, eu não conseguiria colocar números, né? Porque são muitas, né? Muitas mesmo. Porque volta aquilo. Abre uma margem muito grande para a gente interpretar muito, né? Interpretar muitas coisas, né? É claro que existe uma objetividade ali, uma coisa que né? No caso, eu que tirei a foto, que sei da história, do contexto, tem uma coisa que é prática, material. Eu sei quem é o dono desse barco, eu sei qual que é esse rio, eu sei onde é ali atrás, aquelas árvores. Mas nem por isso é a minha interpretação que é a correta, né? Porque a imagem, ela acaba falando por si só, né? Então, assim, quantas palavras são possíveis de extrair? São milhares, né? Então, a gente já extraiu várias ali a partir dos versos que cada um fez, olhando para ela, né? E poderia extrair muito mais, que cada pessoa que olhar para ela vai ter uma interpretação, né? Eu acho isso bem bacana desse poder da arte, assim, dela falar, conseguir falar muitas coisas com, às vezes, nenhuma palavra, né? Ali, no caso, tem a palavra sonho meu, escrito no barco, que é fundamental para dar o sentido, né? Porque se não tivesse ali a palavra escrito no barco, o sentido ia para um outro lugar, né? Muito dificilmente a gente ia imaginar que essa questão toda do samba, claro, poderia sim também, né? Mas eu acho que é muito mais direto, muito mais incisivo quando você tem a palavra ali, sonho meu. Logo quando eu li, eu já diretamente a palavra já me levou para o samba, né? E aí depois a gente começa a pensar a questão do sonho. Era o sonho da pessoa, ela realizou, colocou o nome sonho meu e tal. Então, isso dá uma carga, assim, científica, né? Então, eu acho legal como a gente está na arte, que a gente consegue dar outras explicações ali para algumas coisas, né? Então, eu tinha um professor que ele falava assim, quando ele era pequeno, na cidade dele lá, que era no interior, tá, uma cidade pequena, as pessoas morriam, e tinha, assim, cemitério, a cerimônia lá de fechar o caixão, essas coisas, tudo. E quando morria uma pessoa, que ela era enterrada ali e tal, chovia, e a diversão das crianças era ir à noite ver a chuva e ver os fantasmas saindo da cova ali, né, túmulo ali. E ele ficava encantado, era a diversão das crianças da cidade inteira, assim, né? E aí ele falava assim, eu cresci, tendo várias fantasias, várias histórias, várias narrativas que se passavam na minha cabeça. Imagina, você tem todo um filme, né, ali que se passa ali. E aí ele foi para a escola, falou isso pro professor dele lá, acho que professor de ciências, né? Na época de criança, aí falou isso pro professor, e o professor falou, não, deixa de ser besta, né? Porque isso daí não passa de um fenômeno químico, não tem nada de fantasma nenhum, é só o gás, não sei o que é só o CO2 da água, o O2, H2O da água que cai no osso, do fósforo do osso, que forma um gás X e dá essa reação química, né? Então ele explicou cientificamente ali a coisa. Então, claro, muito importante ter a ciência, né, gente? Ainda mais no tempo que a gente vive. Mas quando a gente fala também desse campo da arte, igual o sonho meu, né? A gente falou de realização, falou de liberdade, e tudo isso numa questão do sonho meu. Às vezes o sonho da pessoa pode ser, sei lá, ter um carro, ganhar muito dinheiro, ser rica, ser um grande empresário. Uma coisa que o contexto ali da histórico, como a gente vai ver daqui a pouco, também da época da ditadura ali, que a gente chegou a comentar mais cedo, tem tudo a ver com essa questão social do sonho como uma realização ali também. Então é legal ter as duas interpretações, né? O sonho nosso, que é o subjetivo, o emocional, que é o que move, mas também tem a materialidade. Eu, pelo menos, tento pensar um pouco nesse equilíbrio. Porque se a gente vem com tudo muito quadradinho já matemático ali,
tipo, a explicação desse é porque é um barco assim, de tal diâmetro, não sei o quê, essa foto foi tirada com um objetivo, com não sei o quê, começar a trazer questões muito técnicas, eu particularmente não acho que é tão legal para o nosso saber popular, né, para os nossos diversos tipos de conhecimento, né, então, o científico é a verdade, sim, mas também o artístico, o narrativo, o poético, o místico, o religioso, também são outras formas de verdade. O saber popular, o saber dos pescadores ali que está no mar, às vezes ele sabe mais do que um cientista, um biólogo que está estudando na faculdade e depois vai para o bar, fazer o barco, o rio, fazer trabalho de campo. Né? Às vezes o pescador tem uma vivência prática ali que é um saber muito grande, né? Então, é um pouco essa reflexão assim que eu acho que dá para fazer também, de trazer esse mergulho um pouco além, assim, algumas coisas que eu fiquei pensando, né? Se alguém quiser falar, gente, é para trocar uma ideia aí, fica à vontade. Querem falar? Senão eu vou seguir para mais uma pergunta aqui. Joga aí, pô. Jogar aqui, né? Quantas histórias ela conta, né? Que é mais uma parte disso tudo, assim, pode contar muitas histórias, né? Pode contar, eu contei uma aqui, que tem o pessoal desse barco, que era o sonho dele e tal. Mas outras pessoas podem contar outras, né? Então, ela pode contar muitas histórias, né? Vou seguir rapidinho aqui para a gente poder chegar ali na outra parte, beleza? Que é muitas coisas aqui a gente foi falando, né? Então, agora eu volto à pergunta lá do começo, né? Só que agora reformulado. Se as 1000 palavras também valem mais que uma imagem, né? Porque, às vezes, a imagem por si só, ela poderia carregar todo esse campo tão amplo de coisas que a gente poderia conversar a partir dessa imagem, se não tivesse as palavras, né, se fosse só a imagem lá e deixasse, né, então não sei se é num campo que vale mais, o que vale mais, se é a imagem ou as 1000 palavras, ou mais de 1000 palavras, mas eu acho que é o conjunto, a união disso tudo, que vai ter que dar um sentido, né, então é importante a gente ter uma narrativa, saber contar alguma história, ou saber interpretar aquilo, né, então uma imagem, a gente interpreta ela, mas, por exemplo, para ouvir chorinho, por exemplo, eu demorei muito tempo para poder conseguir me abrir para que aquilo me tocasse e eu conseguisse ter alguma interpretação, um sentimento, e curtir, e tocar a música instrumental, porque é uma coisa que você tem que realmente ir num processo de aprendendo, né, a ouvir ali. Tanto que música erudita é uma coisa que eu tenho muita dificuldade até hoje, dificilmente eu consigo escutar, mas é uma coisa que eu quero, né, que eu sei que isso, para mim, enquanto músico, pode ser muito bom, mas não é fácil para mim. Então, assim, agora quando uma pessoa pega uma música, essa peça do bar, esse minueto aqui, ele foi composto isso, aquilo, nessa primeira parte ele quer falar do verão, na segunda parte ele quer falar da primavera, depois do outono, depois do inverno. Olha como a música, os sons te fazem se remeter a essa sensação. Alguém trazendo palavras, pô, a história muda, cara. A história muda totalmente, né? Então, isso também é importante, assim, né? Porque às vezes a gente bate o olho e não sei, não mergulha tanto, né? Então, é realmente um exercício da gente ir criando esse olhar atento, essa tranquilidade para poder realmente mergulhar e perceber os diversos significados e sentidos que aquela arte ali tá trazendo para a gente, né? E aí, agora trazendo para a nossa área aqui, né, da música, quais sons que a gente pode ouvir, né, com essa imagem, né? Se a gente fosse fazer uma trilha sonora dessa imagem, né? Se a gente fosse fazer uma sonorização, uma ambientação sonora com sons, que sons que você ouve? Assim, você olha a imagem e putz, consigo ouvir, né, na imaginação aqui esse som, esse outro ali, né? Então, Cara, muitas muitas Pode coisas. falar. Acho que eu viria aí um reggae roots. Um roots reggae. Show. E, putz, você tava falando isso aí, eu lembrei de uma caixa de som, mano, que
que o pessoal levou lá também, da hora. Colocou Às vezes no assim perto do. dentro do barco e vai Nossa. navegando com o somzão altão. Nossa. Olha que vida. É vida, hein? Que outros sons, assim, que a gente consegue ouvir, assim, de... Pensar também no som num âmbito de tudo que é sonoro, tudo que a gente consegue ouvir, né? Então, por exemplo, eu consigo pensar, eu imagino uns sons de pássaro ali, ou Saquei. correndo. Manja, Barulho da água. Da água batendo no barco, né? Do vento Água também. batendo. Isso. dele ancorado, a água batendo ali, sim. Então, isso é uma coisa muito bacana também, que dá para a gente ir trazendo no âmbito criativo, aí no âmbito da criação mesmo, a gente tem que pegar uma imagem, alguma situação e musicar ela, né? E criar recursos musicais para poder representar isso, né? Então, a gente tem na música alguns elementos que ajudam isso. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente... Nossa, eu tenho que te mostrar um vídeo para vocês também, desculpa que eu lembrei agora, que quanto a trilha sonora é importante num filme, né? Num cinema, assim. E, por exemplo, essa mesma imagem, se a gente quer fazer uma tensão com ela, um filme de terror, assim, não tem nada de sol, tá ensolarado só na primeira cena, daqui a pouco vai vir um tubarão e vai comer o barco, assim, né? Que elementos musicais a gente vai utilizar para gerar essa tensão em quem está ouvindo? A imagem é a mesma, mas a partir do som, a gente consegue também manipular um pouco o sentido que essa pessoa vai sentir, né? A mesma coisa o contrário, se a gente quer passar que é um clima de alegria, um domingão de sol, fartura de vários, a pesca foi boa, tal, a gente vai ter recursos musicais para poder representar essa alegria, essa farra, essa festa, né? Então, isso também é uma coisa que dá para a gente ir trazendo, assim, que vai extravasar um pouco a questão do samba e do choro, mas a gente vai, mergulha e depois volta, né? Isso que é legal também. Então, eu estou trazendo aqui um pouco as minhas referências, coisas que eu ando pensando, e aí a gente vai vendo. Se estiver sintonizando na mesma vibe, a gente vai construindo esse mergulho junto. Quem está pilotando esse barco aí, todos nós juntos aqui, né? Então, a ideia é que a gente vai conduzindo aí nessas caminhadas aí. Beleza? Estamos acabando aqui essa partezinha do barco, né? Então, para mim, ele representa esse convite, né? Para o nosso mergulho, nossa viagem pelas águas musicadas do Brasil, e eu escuto o samba Sonho Meu, né? Tem várias coisas, outros tentei sintetizar algumas coisas ali, por isso que eu tento fazer essa analogia com o mergulho aí, para a gente realmente usar essa analogia para, como o Marcelo ali também falou no começo, a gente olhar um mês inteiro o mesmo samba, o mesmo choro, e conseguir perceber ele de diversas formas, da poética, da história, da literária, da musical, né, e tantas outras que podem surgir aí. Beleza? Vamos lá, então, para falar um pouquinho do Sonho Meu, para a gente ter um tempinho para tocar aqui. Vamos, bora. Se quiserem comentar alguma coisa, gente, por favor, vou seguir aqui para não ficar também muito longo. Então, aqui eu coloquei aqui as 3 gravações, na verdade, principalmente as 2 primeiras, tá? São as 2 mais importantes, que é a primeira gravação com a Maria Bethânia e com a Gal Costa, que a gente até chegou a comentar, né? A gravação de 1978, que foi o mesmo ano da composição da música, né? Então, tem vários relatos das pessoas que falam que a Maria Bethânia ouviu essa composição, semanas depois ela já gravou no disco, né? Então foi nesse mesmo ano de 1978. Então aí a primeira gravação de Sonho Meu já está com seus 80, 20, quase seus 40 anos já, né? Por aí. Então já é uma canção vivida, bem madura aí, bem legal, que ainda é muito presente, né? Muito atual, né? Então eu quero tentar mostrar para vocês aqui que ela pode ser mais atual do que a gente consegue perceber no olhar da primeira vista, né? Porque ela é atual porque no samba ali que eu fui, o pessoal cantou ela. Sim, isso é aquela atual. Mas o sentido dela também é muito atual, né? O ano ali da ditadura que ela foi composta, enfim.
A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda gravação é no ano seguinte, com a Clementina e convidados desse álbum, né, desse disco, Clementina e convidados, que ela convida a Dona Ivone Lara, já tem a voz da compositora aí, cantora, cantando seu próprio samba no ano seguinte também, que é esse álbum que eu acho essa capa muito bonita, essa pegada aí na areia, ali na terra, muito, muito bonita essa capa também. Só voltando um pouquinho também, né, para esse álbum Álibi, da Maria Bethânia, foi o primeiro, uma curiosidade muito bacana que eu aprendi com a minha companheira Ale. Depois eu vou chamar ela um dia para vir trocar umas ideias aqui, a gente marcar alguma coisa. Já tem um roteiro ali, quando a gente for falar das mulheres no samba, no choro, ela já está ali, já engatilhada, ela vem trocar umas ideias, ela sempre fala que esse álbum, né, foi o primeiro a vender 1 milhão de cópias que uma mulher está cantando, né, que uma mulher está como protagonista ali, né, então é um marco muito, muito importante aí na história da música, não só do samba, do choro, mas da música brasileira e da música mundial também, né. Então isso é muito bacana, saber que o sonho está dentro de um álbum tão importante como esse, né. Então, realmente, eu acho que também pensando no sonho, é um sonho também, né, das mulheres, o fim do machismo, o fim das opressões ali, toda essa luta que vem tendo, né. Então, é mais um caminho de um anúncio dessas realizações possíveis dos sonhos, né, dessas liberdades, dessas realizações que são tão amplas, não só como uma realização pessoal, tipo, eu quero ter meu carro, quero ter meu barco, quero ter, né, a gente tem esses sonhos, tem essas coisas da vida, mas tem esses sonhos outros que são mais coletivos, os sonhos nossos, né, que também são um sonho meu, então entra toda essa questão. Então é muito legal pensar isso, que dentro de um disco ali, desse, começou um anúncio que, infelizmente, esse sonho ainda está um pouco longe de se realizar por completo, né, mas que a gente está caminhando aí para que isso se torne uma realidade, né. E outra coisa também legal, pensando nisso, é que para a Dona Ivone Lara, tem também alguns relatos sobre isso. Passou a moto aí. Paisagens sonoras da live, né? Sempre tem. É bem curioso também. Mas, enfim, só para não perder aqui, para Dona Ivone Lara também foi um sonho, né? Porque ela foi uma mulher na semana, não na semana que vem, na próxima, eu me programei, porque tem algumas coisas para falar. Eu quero falar um pouquinho da Dona Ivone Lara e do Delcio Carvalho, a gente olhar especificamente para eles ali, enquanto compositores, artistas, sambistas, né? E a gente vai falar mais sobre a história da Dona Ivone, mas, resumidamente, ela sofreu muita opressão pelo marido, que não deixava ela cantar, esse tipo de coisa, aquela história que se repete, infelizmente, muito, né? E aí ela começou a realizar o sonho dela com a escolha da composição do Sonho Meu pela Maria Bethânia, que isso deu uma projeção muito grande para ela, né? Então, também foi um sonho que ela foi se realizando ali, e com essa inspiração, né, eu acredito que é legal trazer para a gente invocar nossos sonhos e colocar nesse lugar também, de que começar com um sonho meu pode ser também o prenúncio das realizações dos sonhos nossos, né? Já que essa composição está tão vinculada a esse histórico de realizações, né? De prenúncios, de realizações de sonhos, pode ser. Então, tem lá na pasta do Drive a playlist que eu adicionei com mais 2 vídeos que eu ouvi ontem, que é muito lindo, que é uma característica muito linda da Dona Ivone Lara, que são aqueles vocalizes, né? Que ela faz em diversas gravações. Então, por exemplo, até a Ale brinca aqui que às vezes ela tá ouvindo a música do fundo de quintal e ela não consegue nem perceber, nem prestar atenção na letra, porque ela se perde na melodia, no vocalize ali da Dona Ivone Lara, que é envolvente, muito contagioso, aquela melodia fantástica, que não tem igual. Então, nesses 2 vídeos que eu coloquei lá na pasta, que tem nesse link aí, depois eu vou mandar para vocês também, qualquer coisa. Aí tem 2 ao vivo e uma gravação do CD Bodas de Ouro, que não deu tempo de colocar aqui, que tem a participação do Djavan, onde ela faz essa introdução com o vocalize, depois o Djavan entra cantando a letra. Então é muito bonito, assim, ouvir várias gravações para a gente pensar no nosso arranjo também, pensar uma introdução, se a gente faz na voz mesmo, tentar reproduzir o vocalize da Dona Ivone Lara no cavaquinho, foi uma coisa que eu fiquei pensando,
ou no instrumental, numa sanfona, em algum outro instrumento, né? Então, enfim, ideias assim para a gente ouvir e beber dessa água aí. Então tem lá para a gente curtir, ouvir. Essas aqui eu coloquei para a gente ter uma referência. A última ali do Samba Book também, que foi um projeto que eu descobri que é bem bacana, que tem o livro, né, da Dona Ivone Lara que eu estou querendo ler. Tem algumas partes no Google, que é parte do Samba Book também, que é o Dona Ivone Lara, a primeira dama negra do samba, né, do Lucas Nobile, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. E tem no Google algumas partes desse livro, e é bem bacana também, tipo, aprofundar isso na história dela ali, que a gente vai trazer mais um pouco. E tem o álbum musicado também, um show com diversos artistas, Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, Gal, Hamilton de Holanda no bandolim, fazendo dueto com uma mina portuguesa, cantora. É lindo, vale muito a pena também ver. Então, um pouquinho do contexto histórico aqui, pessoal, deixa eu só mudar aqui. Não, essa referência também, né, do Núcleo Samba Cupinzeiro, que é uma das referências que das maiores, assim, que é bem no estilo da quarentena, bem da coisa do virtual, de cada um gravar da sua casa, depois juntar, né? Também tem o link, a gente assistiu na semana passada. E aqui um pouco sobre o contexto histórico, né? Vou ler rapidinho para vocês aqui, nas palavras do próprio Délcio Carvalho. Então, eu coloquei aqui o que estava acontecendo no ano de lançamento da primeira gravação de Sonho Meu, que é 1978, né? E aí ele diz assim: Sonho Meu tem uma história interessante, confiava Délcio. Era meio-dia, o dia estava chuvoso, e eu fui para a casa de Dona Ivone Lara, em Inhaúma. Eu estava com um negócio de mano meu, tio meu, vai buscar quem mora longe, que é muito usado no candomblé. E na época, estava sendo muito divulgada a campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita de presos políticos brasileiros que estavam exilados em outros países. Aí eu saquei intuitivamente, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Quer dizer, já botei o sonho como substantivo, uma pessoa, uma entidade palpável. E dali eu continuei, vai matar essa saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu, naquele dia mesmo, né? E aí finaliza aqui a matéria, é um trecho, né? Finaliza esse trecho aqui que eu recortei. João Bosco e Aldir Blanc também sonhavam naquela época com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, né? E aí coloquei a referência ali para quem quiser ver mais. Eu achei muito interessante porque eu não imaginava que Sonho Meu ia remeter a gente para a história, ia levar no mergulho a gente lá para a história da ditadura. E quando a gente fala, vamos falar de ditadura e música, a gente sempre pensa no Cálice, no Chico Buarque, naquelas composições que foram censuradas pela ditadura, né? Toda aquela questão da MPB mais intelectualizada, vamos dizer assim, né? Caetano, Gil, aquela galera que era mais um tropicalismo ali também, a gente sempre remete para essa galera. E, pô, dificilmente, eu nunca tinha escutado falar que Sonho Meu tinha essa relação que foi composta nessa época da anistia, que o Délcio se inspirou, o poeta, né, o compositor se inspirou no contexto social para falar do sonho, né? Então, eu achei isso muito, muito bacana, no sentido do quê? De uma retribuição desse mergulho, né? É os peixes que a gente está pescando, são essas informações, essa riqueza de informações que a gente se alimenta, né? Assim como o peixe alimenta o bucho, essas informações alimentam a nossa alma, a nossa cultura, né? Então, isso é bem bacana de saber, assim, que tem essa relação, bem bacana por um lado, né? Porque a ditadura não foi nada bacana. Então, vou seguir um pouquinho aqui, ó. Ditadura, né? Então, contexto ali da anistia, né? Que a anistia foi esse movimento que buscava o fim da censura, né? O fim da opressão ali do Estado e a liberdade política para crimes considerados crimes políticos ali, que foram muitas pessoas presas, muitos artistas e tal. E tem um vídeo aqui, como a gente está estendendo um pouquinho aqui, eu queria essa parte em 1 hora, para a gente ficar com 1 hora para tocar, eu não vou colocar para assistir, eu tenho 11 minutos o vídeo, mas aí depois todo mundo pode assistir com tranquilidade, vale muito a pena, é parte de um documentário do Itaú Cultural, que fala sobre os anos 70 ali, a ditadura,
né, para quem quiser saber mais. E essa lei da anistia, ela queria a revogação do AI-5, né, que foi o ato institucional número 5, promulgado em 68, então 10 anos depois, 10 anos, uma década inteira de repressão, de torturas, de perseguições, né, foi a ditadura, depois de uma década toda disso que tem essa conquista. Então, realmente foi uma realização de um sonho, né? Então, o sonho meu, ele vem nesse ano, né? No ano de uma conquista. É como se fosse o ano que fosse ter o impeachment do Bolsonaro. Tipo isso, a alegria que eu ficaria, né? E assim, claro, né, a gente tem que debater a política, tudo. Às vezes não dá para a gente cair para um lado muito, como que eu vou dizer, pessoal da coisa, né? Mas a gente tem que trazer para um lado social, um lado político, que não é meramente a minha vida que está em jogo, né? A vida social, é a cultura, o antes, o depois, o agora. Então, é uma coisa que tem a ver assim com o samba, com a cultura, né? Mas que nos dias de hoje está muito delicado. Mas é isso, na minha opinião, o sonho meu foi um grito de alegria ali nesse ano, que foi promulgada a lei da anistia, né? E também ganhou um prêmio de melhor música em 78, o prêmio Sharp, que eu fiquei curioso para saber mais, mas confesso que não deu tempo de pesquisar mais sobre esse prêmio Sharp e tal, mas é um dos mergulhos que eu quero fazer também, e aí a gente pode ir conversando. E aí, para finalizar aqui essa época do contexto histórico, em 78 começa o movimento pela anistia política, com a fundação em janeiro do Comitê Brasileiro pela Anistia. Em maio, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, realizam a primeira greve desde o AI-5. Então, 10 anos depois, eles realizam a primeira greve, a qual projeta nacionalmente o nome do Lula, né, do presidente do sindicato da categoria Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Outras 23 greves são deflagradas durante o ano, em junho. Em junho, em atendimento a algumas das reivindicações dos movimentos sociais, o governo envia ao Congresso um pacote de medidas liberalizantes, incluindo a revogação do AI-5 e do decreto 477, que previa a expulsão de estudantes por motivos políticos, ao reestabelecimento do habeas corpus para crimes políticos e a abolição das penas de morte, prisão perpétua e banimento. Já em agosto, sanciona decreto-lei transferindo de Lei de Segurança Nacional para a legislação trabalhista o julgamento dos movimentos grevistas. Né? Então, ele descriminaliza a greve, né? E aí isso é uma vitória muito importante, porque a greve ela é um instrumento político muito importante para a classe operária, né? Para os trabalhadores, para os direitos que a gente tem hoje, muitos deles, os direitos trabalhistas, muitos deles foram conseguidos a duras penas, a greves, a lutas, né? Então, mas isso fica para a aula de sociologia e, né, aqui só trouxe para dar uma passadinha, que eu acho que é legal a gente conseguir olhar o ser humano que faz a música também no seu contexto social, né? Eu gosto muito de pensar isso, que até tem uma área do conhecimento que chama etnomusicologia, que é a música que vai estudar o ser humano que faz música, né? O ser humano que ouve música, né? Então, a música como um produto social está totalmente vinculada os acontecimentos políticos e sociais, né? Então, não tem como descolar o sonho meu, e isso que acontece que é complicado, quando a gente tira aquela música do seu contexto e gera para um lugar comercial, para um lugar de mercantilização. Então, tipo, a gente tira o sonho meu de todo esse contexto dele e coloca lá no Domingão do Faustão, com uma banda tocando um arranjo todo diferente. Então, assim, isso contribui para todo o apagamento da história do Brasil, né? Da história afro-brasileira. Então, isso é bem, bem importante perceber, né, essa relação com o todo, né? Então, trouxe isso mais nesse sentido. Aí tem a referência do site da Câmara dos Deputados, onde eu tirei. E, além disso, nessa época também, além de ditadura, essas coisas tudo que a gente falou, foi uma época que teve uma grande popularização das rádios FM, o que ajudou muito também na música, no samba, e da TV a cores, né? E teve um processo de modernização, industrialização e avanço da tecnologia no país ali, com a ditadura, né? Então foi intensificado esse avanço
tecnológico, industrial, mas que também a gente pode deixar para um outro momento aí da gente olhar essa parte aí. E aí, para finalizar aqui, chegando nos dias de hoje, né, mostrando a atualidade aí desse contexto todo, a história não é linear, né? E os períodos históricos não são isolados. Então, quando a gente fala da ditadura, não é que foi um período, foi de 64 a 82 e ali ficou naquele período ali, né? Então, antes da ditadura já tinha diversas práticas ali que já vinham acontecendo de criminalização, de perseguição. Quando a gente fala de samba, isso vem desde da colonização ali, né, esse genocídio, esse racismo, esse apagamento da cultura negra, enfim. Então, a ditadura, ela intensifica e coloca algumas novas formas de tudo isso que já estava acontecendo, e desde que antes, que já estava acontecendo antes, ela acontece, e o que vem depois também, a gente tem resquícios dela até hoje, infelizmente, né? Então, coloquei isso que eu acabei de falar aqui escrito, e hoje, infelizmente, tudo isso ainda é muito atual. Ontem mesmo, no Jornal Nacional, estava falando, coloquei a data aqui, 7/4/2021. A Anistia Internacional diz que a violência policial no Brasil aumentou com a pandemia. E aí eu pus o site ali. Então, a Anistia Internacional está falando que a violência no Brasil aumentou com a pandemia. Então, eles estão denunciando, né, esse fato que está acontecendo hoje, porque aumentou com a pandemia e também, certamente, por conta da política, do governo atual, né? Então, a gente pensa, pô, a anistia lá atrás, nos anos 70, aí hoje, que toda a tortura que foi a ditadura militar, toda a perseguição ali, e hoje você ainda tem tudo isso, né, com os casos que explodiram aí, nos Estados Unidos também. Então, não só no Brasil, né, infelizmente é um retrocesso de várias coisas que pareciam estar melhorando, e a gente tem esse regresso, assim, né, então tem essa atualidade, infelizmente, mas que a gente está aqui para poder pensar e seguir, né, com tudo isso aí. E aí, para a próxima semana aqui, eu pensei da gente trazer os principais sambas dos anos 70, já dando um spoiler aí, é a década do clássico dos clássicos do samba, que todo mundo conhece, que é Não Deixe o Samba Morrer, foi composto nessa década também. Então, uma década muito efervescente para o samba, muito importante também. E as escolas de samba e o carnaval como espetáculo, né? Esse tema aí, esses dois temas eu pensei de trazer para a próxima, mais nesse bate-papo do começo, assim, para a gente levantar ideias, informações históricas e criativas, né? Ouvir outros sambas da mesma época, perceber referências. Claro que não dá para a gente fazer um mergulho tão grande quanto a gente gostaria, para a gente ficar um ano inteiro olhando a década de 70, que aí sim seria legal a gente olhar e criar, tipo, por exemplo, Sonho Meu. Que relação Sonho Meu tem com Não Deixe o Samba Morrer? Musical mesmo. A estrutura ali. Quais instrumentos de samba estavam presentes nas gravações? Quais eram as tonalidades, os caminhos harmônicos, as cadências utilizadas ali? Enfim, dá uma olhada, também dá uma comparada. Então, a gente dá uma passada nos principais sambas dos anos 70 e falar um pouco sobre as escolas de samba e o carnaval como um espetáculo, né? E na outra semana, pensei em trazer nesse primeiro momento aqui a história da Dona Ivone Lara e do Delcio Carvalho, né? Que são os dois compositores, e aí a gente fecha a parte histórica do mergulho do Sonho Meu e já começa a pensar um próximo som aí, um choro. E aí eu pensei da gente dividir mais ou menos assim as aulas, tá? Ou os encontros. A primeira parte dessa primeira hora, trazer uma coisa mais histórica, mais criativa, reflexiva, poética, enfim, conversas, bate-papos, porque a roda de samba conversada, isso aqui, né, a gente pode falar que é uma roda de samba também. Então, isso é muito, muito importante, trazer as histórias, a oralidade, a reflexão sobre tudo o que a gente faz, né, e que a gente estuda e pesquisa, e que a gente pensa, e que a gente... É importante trazer essa coisa da conversa, que é claro que é importante pra caramba a gente tocar, é o principal, talvez, né, pra gente que está no campo da prática da música, mas é muito legal também a gente, numa prática, poder praticar, falar disso, né, narrar isso, porque a gente vai criando registros históricos, entendendo como foram os processos,
até chegar nos dias de hoje e a gente conseguir dar continuidade a isso, né, nas nossas práticas, nos nossos grupos, nos nossos coletivos, enfim, nos nossos trabalhos, nas nossas composições, para a gente poder potencializar, né, essas práticas musicais aí através da conversa, do diálogo, né. Então, fechando aqui essa primeira parte, 10 minutinhos a mais aí, por conta da homenagem, né, que eu trouxe aqui para o nosso querido Daniel, a Alternativa Arte. E assim, queria encerrar esse primeiro bloco aqui, ouvir de vocês aí, para a gente poder caminhar aí para o segundo, que é falar da música propriamente dita mesmo.